Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu também agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta noite para junto louvar o santo nome do Senhor. Ele passa para mim a direção do trabalho. Eu vou ler a palavra de Deus para a igreja e depois eu passarei para ele continuar dando as oportunidades e eu fico ao lado da glória de Jesus. Amém? Conferei de pé para nós ler a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo, número 25. Vamos ler todos da igreja. Número 25, versículo 1, com a leitura alternada. Eu gostaria de ler com força na garganta. Salmo número 25, do versículo 1 por diante. 22 versículos, vai ler todos os 22 versículos. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se alguém não encontrou ainda, mas não entendo. Salmo de número 25, e o versículo 1. Vamos ler. Da leitura terminada. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, Deus que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés das redes. Olha para mim e tenha piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti, todos nós. Redime, ó Deus, a Israel de toda a sua angústia. Amém. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele para saber o conselho. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Por nós, peço oração pela mistura aí da
com a dor no braço. Aqui também, a volta muito ela passou a noite gemendo no braço, tudo bem foi dormir. E meu genro, acho que ele só foi para a UPA, com febre. E orando por 3 horas, orando na irmã mesmo. Pela irmã Bernadette, que ela foi levar a filha dela para a UPA e levou uma queda do ônibus. Para de repreender a enfermidade, olhe pela nossa sensibilidade. Amém. Amém. Fica na oração. Eu e a casa também vamos orar em nome de Jesus. Convido nosso irmão. E vamos, eu vou estar pedindo para fazer orar pelo sistema penitenciário, ficar de pasta com mais rigoroso, vamos orar para Deus também ter misericórdia. Nosso irmão Darlan, já tem aqui orar ao Senhor? Darlan. Oração também, presbítero, para essa minha filha, toda a gestão. Amém. Eu ainda peço, irmão, que ore para a misericórdia de Cristo, para todos os filhos de Deus. Amém. Amém. Aleluia, eterno Deus, que é eterno. Esta noite estamos aqui mais uma vez em tua presença, Pai. Te pedindo humildemente que tire de cada de nós tudo aquilo que não te agrada. Nos enche, nos capacita com o teu Espírito Santo, Senhor. Estamos te apresentando o pedido de oração da igreja. Esses que estão santificados e aqueles que continuam ao fundo, Deus. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa estrutura, Senhor. Estamos te apresentando a prática de cada servo teu. Estamos te apresentando os presídios, os hospitais, as casas de recuperação. Deus, te apresentando cada servo teu que se encontra fraco na caminhada. Aqueles que se encontram fracos na fé, ó Deus. Estamos te apresentando aqueles que se desviaram dos teus caminhos. Para que o Senhor tenha de misericórdia mais uma vez, ó Deus. Que possa enviar os teus servos conforme a tua vontade de cumpra cada alma perdida. Pai amado, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, ó Pai, estamos apresentando em tuas mãos, te apresentamos os lares, as famílias, os casamentos, para que o Senhor venha entrar com provisão na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Estamos te apresentando a tua igreja, para que possa derramar o teu Espírito todos os dias, para conceder um avivamento espiritual a cada filho teu nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nosso irmão vai continuar, mas antes de eu falar, porque ele pode mais tarde eu me esqueça. As pessoas que se casaram, que querem batizar, sexta-feira, venha tomar você de pé, como diz a instrução, já teve 3, tem mais, tem a irmã. O esposo vai agora ou não? Vai deixar para ligar ainda? Cadê o seu esposo? Ah, mas tem outro. Não, outro casal. É outro casal. Não está aqui. Outro casal. Pois está. Ele prometeu vir sexta-feira, não veio. É bom aproveitar a oportunidade, porque é de ser enfermeiro. Então, Deus abençoe que eles sexta-feira cheguem. Não sei se vai vir uma semana para ser avisado, mas Deus abençoe. Vamos ver, nossa irmã vai continuar com o trabalho do Senhor, amém? Amém. Vamos estar continuando, vamos estar ouvindo o nosso irmão Leandro. Ele está com a oportunidade para estar louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. E nessa oportunidade, nós vamos estar aproveitando para
contribuir com os dízimos e ofertas, colocamos as nossas cabeças e oremos. Pai bendito, soberano Deus, neste momento, Senhor, elevamos, ó Pai, os nossos pensamentos, Senhor, a ti pedimos, Senhor, por cada um dos teus filhos, a qual irão, ó Pai, contribuir, Senhor, com os seus dízimos e ofertas. Abençoa a cada um, mediante aqueles a qual irão proceder com este ato de recolhimento. Também te pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram desempregados, assim, ó Pai, abre a porta de emprego, continua abençoando a cada um, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome do teu Filho. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos se louvar. Quero deixar um versículo para a nossa meditação. Apocalipse 22, versículo 6, diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos seus profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Amém. Essa parte desse mundo queimará, o Deus está distante, quer estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar, o grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta tocar, levando essa parte da destruição, não quer estar presente nessa ocasião, a terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo a fonte das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol vencerá a luz, a lua não terá aquele brilho infeliz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia, eu quero estar agora junto de você. Meu jeito voltará. Eu pensarei de tudo, eu não pensarei de mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso cair em santidade, perder a face do meu noivo e o adorar a excelência, o Todo-Poderoso. Pela quinta vez a porta vai tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer se entregar, mas certamente Deus será duvidar. Desesperadamente vão virar a pressão, durante os já se virão. E quando pra sexta vez a sombra vai tocar, primeiros anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, na terça parte da população. E quando o último anjo tocar a última trombeta, agora serão grandes ordens que virão. Os reinos do mundo virão ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E quando os 24 anciãos se prostrarem diante do trono de Deus, adorarão em espírito e em verdade. Então quero estar aqui quando a trombeta tocar. Eu quero estar aqui, eu quero estar
aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Paulo também, ele está com a oportunidade, irmão Paulo. Glória a Deus, aleluia. Os novos digam com a paz do Senhor. Agradeço a Deus que está aqui nessa noite, na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Antes de louvar para Jesus, ler o versículo da palavra do Senhor, que ficou no livro de Samuel, capítulo 9, o verso 4, que diz: venha que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando estamos com vida, devemos fazer a obra do Senhor. Só pede aquele que vem para cá do Senhor. Mas todos que estão aqui nessa noite não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Se Deus que está aqui, Ele pode dar a sua vitória, Ele pode me curar, porque Ele é o primeiro e o segundo, fora dele não há salvador. Pode soprar, irmão. Estou com a garganta muito boa, mas o dia mais salvador vai ser para onde a glória é dele. Pode soprar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Deus. Glória a Deus. A poder aqui, em nome de Jesus, o mal não pode existir. Glória a Deus, glória, aleluia. O Senhor está nesse lugar. Louvado teu nome, Senhor Jesus. O mal não pode existir. Glória a Deus, glória, aleluia. O Senhor está nesse lugar. Precisa de cura. Deus é de curar, Ele está batido, Ele vai te levantar, vamos ficar aqui no céu, vamos dar pra viva no altar, vamos dar que Ele purifica, nosso Deus está nesse lugar. O
Deus vai te curar. Está abatido, Ele vai te levantar. Como se desce do céu, como graça viva do altar, como diante dele glorifica. Nosso Deus está a celebrar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como grana viva do altar, como diante dele glorifica. Nosso Deus está a celebrar. Nosso Deus está a celebrar. Nosso Deus está a celebrar. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Agradeço a oportunidade. Jesus está abençoado. Aleluia. Ele está sentado sobre o alto e sublime trono. O poder é dele. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, transmitida pelo nosso Rodrigo, que ele está a oportunidade deste exato momento. Está comigo. Querida igreja, eu quero saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quero desde já agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade, a qual mesmo tem me concedido. Como sempre digo, isso aí é algo em um mistério que tenho eu com Deus. Não mereço estar aqui, mas reconheço a misericórdia de Deus quando nos diz as Escrituras Sagradas que uma geração vai e outra geração vem, e a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Diga amém. Então, desde já que eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem me concedido. Quero também aqui agradecer a Deus pela vida do nosso presbítero Generino, esse homem de Deus, a qual desde o início da minha fé eu tenho confiado este homem e tenho tido ele como um exemplo na minha vida. Que Deus continue abençoando a vida do seu servo. Quero também, irmãos, agradecer pela vida do nosso diácono, nosso irmão Azael, também a vida do nosso diácono Maurício, a qual mesmo acredito que, vinculado também com o nosso presbítero, dirigente da congregação, tem nos convidado para estarmos aqui. E de fato eu quero dizer aos irmãos que, desde o momento que eu entrei aqui nesta congregação, eu senti a presença de Deus bem pertinho aqui nesta noite. E quantos aqui já sentiu a presença de Deus aqui nesta noite? Levante a sua mão, adore a Ele, porque Ele está aqui. E de fato você não veio aqui em vão, e se você veio porque o Espírito Santo dele lhe convidou, e eu acredito evidentemente que você não vai sair daqui da mesma forma, porque o Deus de Israel, Ele tem uma palavra para você nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Mas, irmãos, as horas estão que passam, e principalmente quando a gente estamos a tratar das coisas de Deus, o relógio parece que ele fica em uma velocidade maior, na verdade. Então, desde já, irmão, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho, conforme escreveu Marcos. Evangelho, irmãos, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia ali nesta noite e vamos ver um detalhe aqui na Escritura Sagrada. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos estar lendo, irmãos, 2 versículos, que é o versículo de número 42 e o versículo de número 43. Marcos, capítulo 5, verso de número 42 e o versículo de número 43. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos.
E assombraram-se com grande espanto. Verso de número 43. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Quantos dizem amém? Irmão, eu queria que a igreja repetisse a parte deste versículo de número 42. Assim, na proporção que eu falar, os irmãos repetem exatamente aquilo que eu disser. Diz assim, ó, e assombraram-se, pode ser mais forte, igreja, e assombraram-se com grande espanto. Mais uma vez, com grande espanto. Deus abençoe a igreja. Meus queridos irmãos, vemos aqui a palavra de Deus sendo refletida por Marcos, evangelista do Senhor. Embora, queridos irmãos, o evangelho de Marcos, ele seja um evangelho que vem trazendo a sequência cronológica de Mateus, e até mesmo Lucas, ele segue com essa mesma sequência, mas vimos aqui que Marcos, ele nos conta essa história, que também Mateus e Lucas também nos contam. Se a gente for observar essa história em Lucas, vejamos que ela tem 16 versículos, e se a gente também for observar essa história em Mateus, vejamos que Mateus escreve essa história dentro de 8 versículos. E se a gente observar em Marcos aqui, aonde nós lemos, vejamos que Marcos, ele escreveu, irmãos, essa história em 23 versículos. E isso me dá a entender que Marcos, ele foi uma pessoa que procurou mais informação do fato. Isso significa que Marcos, ele foi mais interessado na finalidade de contar essa história, e por essa razão ele apurou mais daquilo que ocorreu dentro dessa passagem. Se os irmãos estão me compreendendo no sentido desse meu raciocínio lógico, diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos aqui, irmãos, quando Marcos ele inicia contando esta passagem bíblica, vejamos que a epígrafe dessa passagem nos diz o seguinte: a filha de Jairo e a mulher que tinha o fluxo de sangue. Se a gente observar aqui nessa passagem, vejamos que Deus, através de Jesus, ele efetuou 2 milagres. Milagre esse que foi um na vida de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e o outro na vida da filha de Jairo. E eu, observando nesta tarde esta passagem, eu vi aqui o milagre, o primeiro milagre aqui desta passagem acontecia na vida da mulher que tinha um fluxo de sangue, que não tinha nada, aleluia, aparentemente. E pelo outro lado, irmão, vejamos que o segundo milagre foi efetuado na filha de Jairo, que acredito que tinha tudo por perto. E isso significa, queridos irmãos, que quando Deus ele quer efetuar um milagre na vida de alguém, ele não quer olhar a sua condição financeira, o seu patamar social. Quando Deus ele quer fazer um milagre na vida de uma pessoa, o importante é que, independente de tudo e de qualquer coisa, quando ele quer, não há nada que impeça o milagre dele acontecer na vida de alguém. Diga amém. Amém. E vejamos aqui, quando Marcos ele inicia essa passagem, ele diz que quando Jesus ele atravessa a margem do lago e vai para o outro lado dentro de um barco, a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele chega do outro lado, acredito eu, queridos irmãos, que assim que Jesus ele chega do outro lado da margem, o povo eles começaram a ter conhecimento de que Jesus estava ali na beira da praia, e acredito que quando o povo começaram a ter conhecimento, começaram um a contar ao outro, e de repente começaram a se aglomerar, o povo começaram agora a se juntar, ao ponto que diz a Bíblia Sagrada que de repente estava ali uma grande multidão
multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito evidentemente que ali, diante daquela multidão, como Jesus, ele era uma pessoa que não perdia tempo. Quando ele via que alguém se aglomerava junto dele, ele começava agora a doutrinar, ele começava agora a falar parábolas, ele começava agora a ensinar o povo, aleluia, a propagar o seu evangelho. E eu acredito evidentemente que diante daquela multidão, a Bíblia, meus queridos irmãos, nos diz que um certo homem por nome de Jairo, diz a Bíblia que ele era chefe da sinagoga, diz a Bíblia que Jairo ele vai se aproximando daquela multidão, e quando ele se aproxima daquela multidão, acredito eu que ele vai adentrando ali naquela multidão para se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, que ele observa Jesus, a Bíblia diz que ele se lançou-se aos seus pés, e ele de repente começou agora a rogar muito, dizendo: Senhor, a minha filha está em casa, moribunda, e eu peço-te que o Senhor vá lá e imponha as suas mãos sobre ela, para que ela saia e viva. Querida igreja, eu quero lhe dizer nesta noite que quando Jairo chega diante de Jesus e informa a Jesus que a sua filha está em casa moribunda, isso significa que ele queria dizer que a sua filha estava à beira da morte. E o que eu acho interessante é que no clamor, na rogação daquele fato, ele dizia para Jesus: e eu peço-te que o Senhor vá lá na minha casa e imponha as suas mãos sobre ela, para que ela saia e viva. Você sabe o que é que me dá a entender nessa rogação? É que Jairo, ele estava acreditando no poder que tinha a mão de Jesus. Já estava entendendo que na medida que Jesus colocasse a mão sobre a sua filha, ela ia sarar daquela enfermidade e ela ia voltar a ter uma vida sadia. E o que é que acontece? Quando eu vejo e presto atenção que Jairo, ele teve a confiança no poder que tinha a mão de Jesus, me dá a entender as Escrituras Sagradas, que certa vez Jesus ele chega ali na casa da sogra de Pedro, e quando ele chega ali naquela casa, ele encontra a sogra de Pedro muito enferma, queimando em febre. Na medida que Jesus tem o conhecimento que a sogra de Pedro estava queimando em febre, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus chegou perto dela, colocou a mão sobre ela, e diz a Bíblia Sagrada que imediatamente a febre daquela mulher foi embora, e ela ficou sã para servir e recepcionar a Jesus dentro da sua residência. Querida igreja, quando eu olho o fato de que Jairo prestava atenção no poder que tinha a mão de Jesus, isso me faz também lembrar de uma passagem no capítulo de número 8 de Mateus, e o verso de número 1 e diante, onde diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus ele vem descendo do monte, aleluia, também com uma grande multidão, a Bíblia diz que quando ele vai descendo, vai de encontro dele um certo homem leproso, e quando aquele leproso chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra, e na mesma proporção que ele se prostra, ele começa a dizer: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. E imediatamente, querida igreja, a Bíblia diz que Jesus ele se moveu de íntima compaixão, e na proporção que Jesus se moveu de íntima compaixão, a Bíblia diz, querida igreja, que Jesus estendeu as mãos sobre aquele leproso, tocou nele e disse: eu quero, seja limpo. Diz a Bíblia Sagrada que instantaneamente aquele homem foi curado da sua lepra. E o que é isso, igreja? É o poder da mão de Jesus, é o poder da mão que tem o Mestre. Quantos aqui nesta noite acreditam no poder que tem a mão de Jesus? Levante a sua mão e adore, porque ela está aqui neste lugar.
social. E o que é que acontece? Aquele homem teria que ser isolado, aquele homem teria que se afastar da sociedade, porque ele não poderia mais falar com alguém, ele não poderia mais abraçar alguém, ele não poderia mais dar atenção a alguém. Sabe por quê? Porque naquela época, quem falasse com alguém que tivesse lepra, no mínimo seria imundo. Quem tocasse alguém que tivesse lepra, no mínimo seria imundo. Quem desse atenção a alguém que tivesse lepra, no mínimo seria imundo. E o que é que acontece? Vejamos aí o drama de alguém que tivesse aquela enfermidade. Uma vez que o homem tivesse a enfermidade de lepra, ele não poderia mais abraçar a sua esposa se ele fosse casado. Uma vez que o homem tivesse lepra, ele não poderia mais começar com seu filho. Uma vez que o homem tivesse lepra, ele não poderia estar mais no meio da sociedade. Uma vez que o homem tivesse lepra, ninguém poderia tocar nele. Mas eu acho muito interessante a atitude que esse homem tinha de ir até Jesus. E na medida que ele vai até Jesus, embora alguém não poderia tocar nele, a Bíblia diz que Jesus se moveu íntima compaixão, estendeu as mãos, tocou naquele leproso e disse: eu quero, seja limpo. O que é que eu quero dizer aqui nesta noite, com essas palavras, é que talvez você tenha causa que alguém pode ter seguido. Aí eu não coloco a mão, aí eu não coloco o dedo, aí eu não mesmo a palha, mas eu quero te dizer que a mão de Deus está indo de encontro àquela causa. E eu quero te dizer que quando Jesus tocar na causa, a causa vai mudar a situação. Alguém não pode colocar o dedo, alguém não pode colocar a mão, mas o dedo de Deus vai chegar lá, a mão de Deus vai chegar lá. E quando a mão de Deus chegar lá, você vai ver a diferença. Porque a mão de Deus, ela tem o poder. O profeta messiânico, o profeta Isaías, certa vez ele disse no capítulo de número 14 e o verso de número 27, se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem pois o examinará, e se a sua mão estendida está, quem pois o fará voltar atrás. Tem tanta gente pensando que tu vai cair, tem tanta gente pensando que tu vai desistir, tem tanta gente pensando que tu vai parar, tem tanta gente passando pensando que tu vai estacionar, mas eu quero te dizer que a mão de Deus está sobre a tua vida e alguém não vai conseguir ver você nessa situação. O poder que tem a mão de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos acelerar porque o relógio está andando demais. Então, aleluia, quando aquele homem, aleluia, ele faz esta oração a Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que na mesma hora, querida, aleluia, Jesus, ele se move ali e vai em direção à casa de Jairo. Só que na trajetória de que da beira da praia até a casa de Jairo aconteceu uma coisa sublime. O que foi que aconteceu? Quando Jesus vai caminhando com aquela multidão, a Bíblia Sagrada nos diz que uma certa mulher, que ela vivia afligida com flagelo, com fluxo de sangue na sua vida, no seu corpo, ela padecia tanto, diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher, ela foi passando dos médicos, diversos dos médicos, e cada vez que ela ia para os médicos não achavam a solução. Cada vez que ela buscava, aleluia, uma solução para o seu problema, não encontrava.
repente, querida igreja, já vem Jesus diante daquela multidão, já vem Jesus, uma multidão tremenda. A Bíblia diz que uma apertava, aleluia, mas vinha Jesus no meio daquela multidão. E o que é que acontece? Acredito eu, que aquela mulher, tendo ela conhecimento de que Jesus estava ali no meio daquela multidão, a determinação que estava dentro dela fez com que ela forçasse a barra, fez com que ela entrasse naquela multidão. E eu imagino, querida igreja, pelo motivo da multidão ser tão